Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão, é assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas escutam sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos amados e queridos, ontem foi o domingo do Bom Pastor. E ficou muito forte Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Hoje nosso Senhor, Ele nos fala também sobre ser o bom pastor, mas com algumas particularidades que nós vamos observar no Evangelho e, consequentemente, na primeira leitura. Sou o bom pastor. Lembre que Jesus se distinguiu do mercenário que agia por um contrato. E eu expliquei ontem o que regia um contrato de um pastor contratado, até onde ele precisava ir. Mas basicamente ele é contratado para cuidar das ovelhas, mas na hora em que sua vida é colocada em risco, ele está desobrigado por contrato. Jesus não. Jesus 5 vezes nos disse, num único trecho: eu dou a vida, eu luto pelas minhas ovelhas. E quando ele fala eu luto, mais do que um doce pastor, ele está dizendo: eu sou o pastor verdadeiro, eu sou o autêntico pastor, eu sou o pastor corajoso que luto contra os lobos ferozes. É claro que nós temos que identificar quais são os lobos ferozes que tentam devorar a nossa alma, a nossa vida, nossa dignidade de filhos de Deus, mas também os lobos ferozes que rodeiam a família e hoje ameaçam a sociedade. Não precisamos muitos nomes, mas é sempre bom lembrar o desemprego, a fome, a miséria, a injustiça,
E sem dúvida essa pandemia que está corroendo por dentro a fé. Hoje nosso Senhor identifica quem são os lobos ferozes. Esse texto, essa pequena parábola que Jesus precisou explicar, porque ficou um tanto estranha, ele dirige não aos judeus, a uma classe dos judeus muito específica, os fariseus. Como que dizendo: vocês fariseus, que vieram antes de mim, não é à toa que Jesus terminou na cruz, são como ladrões e assaltantes. Por quê? Vocês não permitem que as pessoas tenham dignidade, vocês interpretam a lei de tal forma que exclui. Ao invés de ser uma religião que integra, uma religião que une, uma religião que faz o bem, vocês estão, fariseus, criando uma religião abominável aos olhos do meu Pai, porque é uma religião onde com muita facilidade é impuro, sendo impuro não pode entrar na casa de Deus, onde uma doença é vista como um castigo de Deus, e isso mais do que ajudar a estar em sintonia com o Pai, isso leva a pessoa a se sentir excluída. Portanto, a porta que vocês estão propondo para o povo de Israel não é uma porta legítima, é uma porta onde as pessoas não passam, e as que tentam encontram a porta fechada. Por isso, na mesma dimensão que ele diz, eu sou o bom pastor, ele diz, eu sou porta. A minha porta está aberta, onde as minhas ovelhas entram e saem. Eu conheço a voz das minhas ovelhas, elas me conhecem. E num primeiro momento você vai dizer, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque quando nosso Senhor no final diz, eu vim trazer vida e vida em abundância, agora Ele está dizendo e completando o que Ele disse no Evangelho de ontem: eu tenho outras ovelhas que não são do meu redil. Ele está mostrando para os apóstolos a grande missão dos apóstolos e da igreja, aos judeus convertidos ao cristianismo, aos não judeus que irão se converter, a todos os povos. O Evangelho fala de um conhecimento da voz. Esse é o ponto central da liturgia de hoje. É o contexto para nós entendermos porque de ovelha passa para a porta e depois vem sobre a vida. Queridos irmãos, é impressionante que nosso Senhor disse, eu vou à frente das minhas ovelhas. Não esqueçamos que nosso Senhor no dia da ressurreição disse, vocês vão a Galileia, eu os espero lá. O Senhor vai à frente. O Senhor está à nossa frente como bom pastor, porque Ele mesmo disse, quem quiser me seguir, vem atrás de mim, siga-me. Nós devemos deixar o Senhor ir à frente. E nós não devemos nos tornar mestres, nós somos discípulos. E isso não está muito bem lembrado. Ir onde o pastor vai. Então se o Senhor vai à frente, eu me pergunto, quais são os lugares que nós temos ido? Situações que nós temos estado. E eu te pergunto, em todos esses lugares, é um lugar para um cristão? Não. Eu tenho certeza que para nos resgatar o Senhor vai em caminhos por onde nós estamos para nos buscar, mas Ele não quer que nós estejamos lá. Ele quer que nós estejamos no seu redil.
Ele quer que nós sejamos parte do seu rebanho. Ele quer que nós tenhamos vida. E como ter essa vida? Como ser rebanho do Senhor? Escutando a palavra. É esse tema incisivo, vivendo, sendo igreja, participando da vida dos sacramentos. Nem todo lugar é lugar de um cristão. Nem toda circunstância nos é favorável. Então, se queremos estar com Cristo, devemos seguir a sua voz, devemos seguir a sua orientação, a sua condução. Para isso é preciso docilidade. Nós temos uma visão impressionante, que os mandamentos de Deus, que seguir Jesus Cristo, é nos tirar parte da nossa dignidade, da nossa vida, da alegria de viver, como se religião fosse um peso, um jugo. Isso nosso Senhor falou dos fariseus, uma porta fechada que não leva à vida. Mas meus irmãos, hoje o Evangelho dissipa qualquer dúvida sobre isso, dizendo: eu vim trazer vida. Mas a questão é que tipo de vida? Que nós vamos passar essa existência? Vamos. Somos mais uma geração, sempre pensa assim. Teve uma geração que foi dos nossos pais, a geração que virá, que são meus sobrinhos, seus netos, bisnetos. Nós vamos passar um tempo nesse mundo, mas que tipo de vida nós queremos? Nós podemos passar uma vida medíocre, sem sentido, uma vida voltada para os nossos próprios caprichos. Cuidado, nós podemos ser ovelhas caprichosas e teimosas do Senhor. Nós podemos passar a nossa vida, meus irmãos, e é um piscar de olhos. Pode perceber, é rápido. O ano passa assim que a gente nem vê. Há poucos dias era ano novo, em plena pandemia, foi a Páscoa, agora chega Dia das Mães, Pentecostes, já chega a festa junina e vai. Que tipo de vida nós estamos tendo? Qual a qualidade da vida? Cada um tem que se fazer a pergunta. A vida fica muito cinzenta, a vida fica muito sem sentido, e aí começam as angústias, porque a gente vê a vida passando, a idade chegando, e você se pergunta: o que eu tenho feito? Não é feito de grandes coisas, feito no amor. O amor preenche vazio. Uma pessoa boa, uma pessoa sensata, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa altruísta que se doa, ela encontra sentido. E isso eu falo para vocês e falo para mim. Acabei de celebrar 52 anos, 26 anos de padre. Um sacerdócio vivido para o seu próprio ego. Você pode ser padre assim, mas é tão frustrante, é tão desanimador. É uma coisa, se não for para ser, no que possível, um bom pastor, jamais como Jesus, mas a exemplo de Jesus, não vale a pena. Uma vida sem vida é muito sem sentido. Por isso, o Senhor diz vida em abundância. Então Ele tira toda e qualquer ideia de que a religião tolhe a vida. Não. Se Deus exige certos sacrifícios, nós temos que lembrar que Deus poda o ramo para dar mais. Agora vem o período da poda, né? Quem tem flores em casa sabe, está chegando os meses sem R, coisa de antigo. E que nos meses sem R se poda as flores, se poda as árvores, se poda tudo, para dar mais vida. Está chegando maio, junho, julho, agosto. Os mais antigos sabem. Não estou tão velho assim não, mas eu gosto de ler muito e escutar. Vocês sabem que eu sou muito prestador de atenção.
Deus faz isso. Se há sacrifícios na nossa vida, é porque Deus sabe que tirando aquilo, a vida vem mais abundante. A poda fará florescer muito maior. E porque Deus dá vida e vida em abundância, e porque o Senhor disse que tem outros redios, outras ovelhas, que nós vamos entender que o Senhor não é pastor de um pequeno grupo. Enquanto os fariseus funilaram, e cada vez mais funilava. Se você olhar para a religião, quando nosso Senhor viveu, era uma interpretação tão restrita. Por isso, cuidado dos católicos xiitas, cuidado, que querem ser mais papa que o Papa Francisco, onde a coisa funila, e não há lugar para acolher os pecadores. Isso é um grande perigo. Cuidado com aqueles que vão funilando a interpretação. Você não pode, isso não pode, isso é pecado. Cuidado. Isso repete a porta equivocada dos fariseus. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, e é maravilhoso. Eu tenho uma tentação de fazer sempre a Léxio Divina. Eu estou fazendo dos Salmos. Agora eu vou dar uma pausa nos Salmos, vou para um outro livro e depois volto para os Salmos. Mas eu sempre tenho a tentação de fazer a leitura orante de Atos dos Apóstolos. Mas a gente acaba fazendo aqui. E nós estamos diante de um dilema da igreja. Nós não entendemos o dilema que Pedro passou aqui. Mas padre, Pedro era o chefe dos apóstolos, mas ele queria caminhar em comunhão. E caminhar em comunhão, lideranças, caminhar em unidade, às vezes significa retroceder para avançar. Pedro é um texto cheio de explicações. O que está acontecendo? E me permita, não vou me delongar muito, é missa ferial, mas você tem que entender. Jesus era de que nacionalidade? Ele era judeu. Os apóstolos eram judeus. Então, eles eram judeus circuncidados, como era um costume da aliança de Moisés. Tirava o prepúcio do pênis, era uma marca de Deus. De repente, ficou um impasse. Será, ainda sem entrar nos circuncidados, ainda não entrou nos Atos essa briga. Jesus veio e pode ser cristão um pagão? Então tinha um judeu, aceita, como era vista, até foi semana passada a leitura, por isso que eu gosto quem é de missa diária, senão eu falo uma coisa, a pessoa entende outra. Lembra que Paulo ardia de raiva daquela seita, os cristãos que estavam surgindo? Pois é, tinha a seita dos cristãos que estavam começando, tinha os grandes, os judeus, e tinham os pagãos que adoravam os deuses romanos. Começou um problema. E esse texto é cheio de tensões, mas mostra São Pedro, muito humilde. Porque a questão era, primeiro, o cristianismo é só para os judeus? Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. Ou pode ser para outros? Pode ser para um romano que era pagão? Pode ser para um grego? Pode ser para uma outra nacionalidade? Ou está circuncidado ao judaísmo? Está circunscrito ao judaísmo? No primeiro momento, não se iluda. O Espírito Santo precisou agir muito, antes e agora. E é impressionante que quando nós, vou dizer nós, burros homens, tentamos trabalhar contra Deus, o Espírito Santo abre as portas, sempre abre as portas. Foi quando aconteceu que Pedro, ele era daqueles que achava, não, tem que ser judeu. E se converter, primeiro tem que se tornar judeu, fazer a circuncisão, que é um outro assunto polêmico demais, rendeu até um concílio
em Jerusalém, para depois se tornar cristão. Pedro estava em Jope, se preferir, um porto, de onde saiu Jonas. E veja que impressionante, ele teve uma visão. Ele estava rezando e foi levado a êxtase. Aí tem gente, eu fico católico, oh meu Deus, está rezando, às vezes tem certas iluminações. A oração leva as iluminações, meus irmãos. Às vezes você está numa adoração do Santíssimo. Se acontecia com os apóstolos, não acontece com a gente. Aí tem esse povo que diz, é tudo besteira. Essas coisas aí de ficar rezando em língua, de ficar invocando o Espírito Santo, tudo besteira. Besteira? Leia a Bíblia. Como é importante a gente se entregar. Ele teve êxtase. Os santos tiveram êxtases. E às vezes, você numa visita do Santíssimo, num momento de oração, a grande graça do Divino Espírito Santo, uma delas é abrir a inteligência. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele teve um êxtase, e naquele êxtase, ele viu descer uma toalha. Foi lido, mas eu vou recontar. E veio todos os quadrúpedes. Lembre que judeu, Deus até hoje não come carne de porco. Por que nós católicos comemos carne de porco? Por causa dessa visão. Sendo bem objetivo. Nós comemos carne de porco, porque Pedro teve uma visão. E lá dizia que mesmo os de pata rachada, que esse é o motivo, podem ser comidos por nós. Mas não é só isso, isso aí é um ponto, catequese. Mas tem outro ponto. Pedro até tentou, olha que interessante. Pedro, levanta e come, não, Senhor. Resistência. Eu jamais comi uma coisa impura. Apareceu 3 vezes na Bíblia, quando aparece 3, santo, 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 é o superlativo de santíssimo. 3 vezes significa confirmado, presença, confirmado, confirmadíssimo. Teve 3 vezes a mesma visão. Confirmadíssimo. Pedro estava sendo preparado. A questão não era só o porco e outros animais. Deus estava preparando o coração de Pedro para ser o bom pastor. Aí entendeu. Jesus não pediu que os apóstolos, que nós fôssemos bons pastores. Pedro passou por um processo de cura. Uma cura de mentalidade, uma cura de preconceito, uma cura de visão restrita, teológica. E quantos de nós precisamos passar por essa cura? Não é só a cura de dor de cabeça, não é só a cura de unha encravada, é cura do nosso interior, da forma de vermos Deus. Eu tenho pregado muito nesse sentido, uma visão distorcida de Deus. E quando termina a visão, ele é chamado na casa de Cornélio. Quem era Cornélio? Pagão, romano. Você não deve entender, mas vou tentar passar. Sei que o tempo está indo, mas aguenta aí um pouco a fome. Pedro entrar na casa de um pagão, inadmissível. Um judeu entrar na casa de um pagão, na porta do fariseu estava fechado, ele se tornava impuro. Você não tem noção quanto Pedro teve que lutar. Tanto que ele não foi bobo. Ele chamou 6 irmãos. Pedro foi com medinho. Ele chamou 6 testemunhas. E foi. É impressionante você ver o processo curativo de Pedro. E Pedro ele foi o primeiro a se tornar o bom pastor, para voltar a Jerusalém e fazer os outros apóstolos o serem. Às vezes, para que nós possamos ser testemunhas de Cristo, nós precisamos ser curados dos nossos preconceitos. Nós precisamos ser curados da nossa mediocridade. Como igreja, como cristão, como padre, como leigo, como pai, como mãe.
Tanto que Pedro entra, Cornélio mandou chamar e ele não tem atitude. Ele segura o batismo, mas começa a rezar. Veja, Deus de novo toma a iniciativa. Gente, é de arrepiar. Como Deus é bom pastor. Eles começaram a rezar. A iniciativa foi de Deus. Fez o derramamento do Espírito Santo. Como Pentecostes. Como Pedro detalha. Como aconteceu conosco, aconteceu na casa de um pagão. Nossa, o nosso Deus esse bom pastor é demais. Para nós hoje a gente não entende o que significa isso, mas é muito para uma igreja nascente. Aconteceu um Pentecostes na casa de um pagão que não foi batizado. Tanto que fica na teologia clássica o grande argumento de Pedro. Como posso eu negar as águas do batismo a alguém que Deus não negou os dons do Espírito Santo? E o que aconteceu? Todos foram batizados. Outra implicação, batismo de criança, todos foram batizados. Aqui é o argumento do que batizar como criança. Todos, não quer dizer que só os adultos, todos. Mas isso provocou dentro do cristianismo, lá em Jerusalém, esqueça judaísmo, nos apóstolos, um atrito forte. Pedro era o chefe da igreja, mas ele quis caminhar na unidade. Pegou as 6 testemunhas e foi. Um gesto de humildade. A verdade sem humildade não tem valor nenhum. A verdade sem misericórdia não tem sentido algum. Pedro foi lá e diz o texto que ponto por ponto, é claro, leia de novo, por favor. Hoje você vai que hoje vai assistir Big Brother. Veja a adoração do Santíssimo que foi de quinta e leia 11, 1, 18 de Atos dos Apóstolos. Ponto por ponto Pedro contou e disse, eles são testemunhas. É impressionante, meus irmãos, que a partir dali se compreende que aquilo que Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu sou a nova porta, uma porta que não se fecha, uma porta que não exclui, não só para quem quer ser cristão da parte dos judeus. Se os judeus quisessem se converter, eu sou a porta. Se um pagão quiser se converter, eu sou a porta. Se um romano quiser se converter, pode entrar. Se um grego quiser se converter, pode entrar. Nesse rebanho do Senhor é aberto para todos. Mas você percebe como Deus agiu na vida de Pedro? Que coisa linda! Como Deus tomou a iniciativa de um novo Pentecostes em lugar pagão. O bom pastor se confirma. Queridos irmãos e irmãs, é hora de nos perguntarmos: somos ovelhas de quem? De um legalismo? De alguém que vive citando normas excludentes? Somos impulsionados pelo Espírito Santo e, portanto, abertos a novos desafios que Deus nos lança? Então sim, aí somos discípulos do bom pastor, da porta aberta. Do contrário, seremos pessoas mesquinhas, invejosas, críticas demais, pessoas, e isso, Senhor, não agrada ao Senhor, fechadas em nós mesmos, numa autojustificação. A liturgia de hoje é para nos abrir o horizonte, e abrir o horizonte da igreja. Por isso, é tão bonito ver o Papa Francisco, igreja em saída,
Abra as portas, acolham. É dentro da espiritualidade de hoje. Por fim e última menção, eu vim trazer vida e vida em abundância. Jesus é a porta. Então hoje nós rezamos que todos os nossos falecidos experimentem essa vida abundância, porque a vida em abundância não é só lá e não é só aqui, é um aqui e lá, um já e ainda não. Podemos aqui viver essa vida em abundância, mesmo que muitas coisas na nossa vida sejam restritas, mas a nossa grande esperança é que, tendo passado por esta terra, os nossos falecidos, e um dia eu e você, creamos, conduzidos por Nossa Senhora, que maravilha, possamos passar a porta, estar na plena abundância, que é Jesus Cristo. Amém.